Meus amigos e minhas amigas, que jogo foi esse, irmão? Sem dúvida alguma, um dos jogos mais emocionantes que eu já participei, que eu já trabalhei com uma transmissão espetacular da Cazé TV. Teve expulsão, teve gol, teve virada, teve 2 gols do mesmo jogador, teve a expulsão desse mesmo jogador, teve Léo Jardim fazendo defesas absurdas, Matheus Cunha não tanto, teve a torcida do Cruzeiro mandando o Tite para aquele lugar, teve a torcida do Vasco dando um show aqui no setor visitante, talvez no tático do Renato Gaúcho no segundo tempo em cima do Tite, e no final das contas, um 3-3, sem dúvida alguma, espetacular assim, para a história de Vasco Cruzeiro, mas quem sai daqui do Mineirão tendo um sentimento mais positivo é a equipe do Renato Gaúcho. No primeiro tempo que o Cruzeiro, durante 20, 25 minutos, acabou controlando, chegou ao gol muito rapidamente, principalmente pelo lado direito do Vasco, que não estava conseguindo funcionar com o Nuno e com o PH, e é aí, ali, a partir de 30 minutos, que o Renato faz uma mudança, coloca o Nuno na sua posição pelo lado esquerdo e coloca o Andrés Gomes na direita. O Cruzeiro para de ter tanto volume para aquele lado. O Vasco começa a crescer dentro da partida e a partir daí, no final do primeiro tempo, já se tinham sintomas de que o Vasco poderia empatar e até virar. Tanto é que o William tira uma bola do Tietê em cima da linha, tem a bola na trave do Andrés Gomes. Tiveram 2 pênaltis também negados aí pela arbitragem, que inclusive Lucas Torezan, assim, uma arbitragem vergonhosa que a gente viu aqui. Apesar da arbitragem, a gente também viu uma grande partida. No segundo tempo, já era um Vasco melhor, já era um Vasco que foi mantido pelo Renato Gaúcho, com o Nuno Moreira na esquerda e o Andrés Gomes na direita, e uma jogada ensaiada que foi colocada em prática desde o primeiro tempo. Toda hora o Nuno vinha com o Cuiabano para bater o escanteio. Dessa vez o escanteio foi bem executado, digamos assim, pelo Cuiabano, quando ele conseguiu cruzar, e aí o Barros cabeceou 1-1. Logo depois, mais uma vez, jogada, o Cuiabano dessa vez aparecendo na área, que inclusive uma baita contratação do Vasco, e aí o Barros consegue pegar o rebote e o 2-1. Minutos depois, o Barros é expulso. E assim, de uma maneira que é injustificável, porque ele tenta fazer a falta, mas assim, não tem como. Mais uma vez o Barros, infelizmente, comete um erro que acaba comprometendo a partida. Apesar dos 2 gols, tinha tudo para ser herói e quase foi um vilão. O Vasco, mesmo assim, com o Renato Gaúcho e as mudanças dele, se manteve dentro da partida, mostrou alma, mostrou culhão, colocando os 2 laterais em campo, o Puma, o Lucas Piton. A entrada do JP, ela é crucial também, tanto é que depois do 2-2 que o Cruzeiro consegue empatar, o JP que faz a jogada que gera o desafogo do Vasco, e logo depois o Pumita e também o Brenner, outro que foi colocado pelo Renato Gaúcho, conseguem chegar ao 3-2. Mas era difícil, era um jogo em que o Cruzeiro estava pressionado e está muito pressionado, com o Tite sendo xingado assim de forma veemente aqui no Mineirão. O que eu tenho para dizer para vocês é que, mesmo com um 3-3, mesmo com um empate, quem sai fortalecido aqui do Mineirão é o Vasco. É o Vasco de Renato Gaúcho, que soma 4 pontos em 2 partidas, e a gente vai falar muito sobre isso na live de pós-jogo amanhã no canal do Pedrosa, tá? Esse vídeo aqui é muito mais para trazer minhas impressões do que qualquer outra coisa, do que eu vivi aqui nessa noite no Mineirão, que sem dúvida alguma vai ficar marcado na minha história e na história do futebol brasileiro.